Gostaria que comentassem sobre a remoção de veículo pela boa ordem administrativa prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Quem mandou foi o internauta, quem vai explicar é o Gleidson, mas antes do Gleidson explicar, dar a opinião dele a respeito disso, deixa eu explicar para quem está nos assistindo o que isso aqui quer dizer. Na legislação de trânsito atual, eu digo no Código de Trânsito Brasileiro, a remoção do veículo, para trazer isso para uma linguagem popular, o guinchar o veículo, chamar o guincho, colocar ele em cima e levar para o pátio, é algo que só deve acontecer em último caso. De toda maneira, não conseguiu resolver sem botar o carro no guincho e levar para o pátio, aí leva. De toda maneira, não conseguir. Então, tem várias situações onde que a remoção não deveria acontecer, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, mas que os agentes de trânsito, a polícia militar, os policiais rodoviários, quem está fiscalizando o trânsito, têm adotado o procedimento de remoção, guinchar o veículo, com base nesse argumento, boa ordem administrativa. E de onde é que eles tiraram isso? Porque de trás da orelha não pode, isso tem que constar em algum lugar. Do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é referendado aí por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Não é lei, mas é norma. Está dentro do arcabouço legislativo. E se está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, isso foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito e a fiscalização de trânsito no Brasil inteiro vai ter esse manual como referência. Apesar de que não tem nada na legislação de trânsito que não possa ser contestada, muito menos um manual que não é lei, né? Ele foi criado, sim, com fundamento na lei, mas ele não é a lei. Então, quem não concordar, pode acionar o judiciário para questionar isso, né, Gleidson? Mas vai lá, qual que é a sua opinião a respeito dessas remoções pela boa ordem administrativa? Se você puder, inclusive, citar um exemplo antes de começar, só para... por exemplo, racha, manobra perigosa, transporte de passageiros feito de forma clandestina. Isso são exemplos... Esse do transporte de passageiros de forma clandestina, por exemplo, parou o carro lá, o cara estava fazendo transporte. Ele não era Uber, não era por aplicativo, estava irregular, estava fazendo transporte clandestino. Transporte alternativo irregular. Tirou todo mundo de dentro do carro, ó, não pode, isso aqui está errado, fez autuação lá, vai remover o carro para quê? O Código de Trânsito não prevê a remoção nesse caso. Mas os agentes fiscalizadores têm procedido com a remoção com base nesse boa ordem administrativa. Né? No CTB, né, a gente tem a previsão de que quando a irregularidade for sanada no local, não deve haver remoção. Está no parágrafo 9º do artigo 271 do CTB. Nem era da redação original, ele foi incluído lá em 2015, né, pela Lei 3.160. E aí surgiu essa história da boa ordem administrativa na última versão, que é a versão atual do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito. Não sei quando você vai estar assistindo a gente, apesar de ser uma live, mas o vídeo fica gravado. Atualmente é a Resolução 985 de 2022 do CONTRAN, que muito em breve será substituída, por isso que eu estou fazendo essa ressalva, para atualizar algumas informações do manual. Então lá está previsto o seguinte, que em nome da boa ordem administrativa, ainda que seja possível resolver o problema no local, ou seja, cesse ali a prática da irregularidade, ou seja, que faria com que o veículo fosse liberado, ainda assim a remoção pode ocorrer, sob a justificativa de que evitar que ela ocorra novamente. Ora, primeiro que isso não está na lei. E assim, como é que o agente ele chega na conclusão de que, em nome da boa ordem administrativa, eu vou fazer a remoção porque esse cara talvez cometa essa infração novamente? Eu vou traçar um paralelo e ser bem exagerado aqui, mesmo que eu vou sair daqui a pouco e um agente me aborda aí e vai dizer, eu vou te autuar por falta de cinto de segurança. Mas eu não estou sem cinto, mas você pode. Eu posso, em tese, cometer todas as infrações que estão previstas na legislação de trânsito. Então, assim, é um negócio meio estranho, né? Porque não guarda referência no CTB, apesar de fazer sentido no contexto do direito administrativo, mas não guarda referência no CTB. E aí o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito trouxe essa previsão para os agentes. Olha, embora a irregularidade prevista tenha sido cessada, o problema tenha sido resolvido no local, ainda assim ocorre a autuação ocorre de todo jeito, tá certo? O que não deveria ocorrer seria a remoção. Mas pode ser feita a remoção em nome da boa ordem administrativa. Aí, exemplo, racha, como eu disse,
promover na via competição esportiva não autorizada, manobra perigosa, que é o cantada de pneu e tal, o que mais? Transpor bloqueio viário policial, o transporte clandestino, enfim, são exemplos de infrações que, se a irregularidade em tese fosse sanada no local, poderia ser liberado, mas em nome da boa ordem administrativa, para evitar que a irregularidade volte a ser praticada, o veículo tem que ser removido. É assim, é um ponto de discussão, claro, fica aqui para discussão como a gente está tendo numa aula, não deixa de ser uma aula aqui, é um ponto de discussão. A norma está posta, ela está em vigor, deve ser cumprida. Se o agente fizer, a princípio não tem legalidade, e como o Ronaldo disse, eu não concordo com a boa ordem administrativa, de repente, pelos motivos que nós expusemos aqui para vocês, eu tenho minhas críticas a tal boa ordem administrativa, né? E, de repente, você que nos assiste, até especialista na área, atua na área também, tem suas críticas por esse motivo, pode discutir judicialmente. Tudo é discutível no âmbito judicial. E aí, se a justiça entende que não deveria ter sido feita aquela remoção de modo específico, determina a devolução do bem, indenização, enfim, aí é uma outra coisa. Mas o fato é que está em vigor. Se o agente fizer, eu dou aula em curso de formação de agente, curso de atualização de agente, e explico para os agentes como é que funciona. A boa ordem administrativa funciona assim, pode ser feito dessa forma, e a lei prevê isso. Mas, no campo das discussões, do debate, a gente traz esse ponto de reflexão para que você avalie e veja se a tal boa ordem administrativa faz sentido nesse contexto ou não. E acaba ficando uma situação muito abstrata, porque o manual cita essa situação de boa ordem administrativa, mas não cita especificamente quais são os casos que se aplicaria. Aí fica aquela coisa, um cheque em branco na mão de quem está fiscalizando. E aí um cheque em branco, ele coloca o que ele quiser ali. É complicado. Realmente cabem muitas críticas. O que a gente batalha, nós que somos educadores de trânsito, é pela boa ordem, sim, tá? Mas também pela aplicação dentro da legalidade e não de qualquer maneira ou feito assim, porque eu acho que tem que ser assim, não pode. É isso.